Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta estamos aqui sempre para trazer para vocês assuntos de relevância e do dia a dia e falarmos sobre o empreendedorismo, a saúde, o turismo, política e trânsito. Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. No nosso Papo de Saúde de hoje estaremos falando sobre indenizações por erros médicos, olha aí. E quem vai estar esclarecendo tudo para nós é o Dr. Guilherme Rosa, que é advogado. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutor. Obrigado, Ivanir. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho de vocês. Muito obrigado por estar aqui conosco, até porque, sem falar de erro médico, é um serviço social que gostamos muito aqui no Papo Certo. Então, você de casa que nos assiste, venha participar enviando a tua pergunta, a tua dúvida, o teu comentário através do 3029 8080, que eu vou ler e depois passar para o nosso convidado que vai responder no finalzinho do programa. Então, agora eu chamo um intervalinho de 30 segundos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? O nosso programa também está sendo transmitido para todo o nosso estado, através aqui da Ubra TV, canal 48.1, e também através dos principais canais digitais e também pelo YouTube e Facebook. Então, doutor Guilherme Rosa, advogado, indo direto ao ponto. Nós temos ainda muitos erros médicos no Brasil. Ivanir, sim, temos muitos erros médicos no Brasil, infelizmente. Mas é importante a gente separar primeiro erro médico de erro do médico. O erro médico ele pode ser cometido tanto pelo hospital, pelas pessoas vinculadas à área da saúde, enfermeiro, técnicos de enfermagem, até médicos veterinários ou odontológicos também, ou dentistas. E erro do médico é um erro vinculado diretamente à parte profissional. E esse profissional ele pode atuar com uma negligência, ou seja, a falta de fazer algo para evitar o resultado, ou uma imprudência. Imprudência é quando há aquele erro que a pessoa causa, né? A gente fala que faz as coisas de uma forma mais afobada. E por que tem tanto erro hoje no Brasil? Existem vários motivos, mas tem uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais que dos 19 milhões de pessoas que são atendidas nos hospitais hoje, em torno de 1,3 milhão de pessoas voltam por algum desses problemas de negligência ou imprudência. Nossa, isso é um número gigante. Isso aí é que 8% do que é atendido, 7, 8% tem erro médico. Tem erro médico. É um número muito expressivo, realmente. Mas, doutor, e por que se fala tão pouco em indenização? Na verdade, se fala um pouco em indenização porque é questão cultural, Amanda. Hoje no Brasil, a gente tem uma cultura de não falar que médicos ou as pessoas da saúde erram. Ou achar que tem direito a errar. Exatamente. Sem consequência. Sem consequência futura. Então é cultural. Em países, por exemplo, como os Estados Unidos, os erros acontecem e são indenizados. Aqui no Brasil, não. Meio automático isso? Bastante, porque lá o sistema de saúde é bem diferente do nosso. Lá não tem o Sistema Único de Saúde, assim como tem. E também defendo o Sistema Único de Saúde sendo um dos melhores sistemas do mundo. Embora vejamos que, na prática, ele não se concretiza tanto. Mas sim, é uma grande porta de entrada
para a solução de diversos problemas da área da saúde. E quais seriam os valores dessas indenizações? Elas variam muito, isso é muito importante, Amanda, porque o judiciário tem analisado com muita cautela os valores e as indenizações nessa seara. Como, por exemplo, as ações de saúde, elas não podem gerar um enriquecimento ilícito. Ou seja, os valores das indenizações não vão deixar ninguém milionário ou rico em razão disso, e sim para reparar um dano, como, por exemplo, em torno de 100 até 500 salários mínimos. Então, nunca passa disso. Mas a gente tem casos também de morte de prematuros ou violência obstétrica, por exemplo, que chegam ali em torno de 50 mil até 100 mil reais de indenização apenas. Muito bem. E como funciona a obtenção das provas, então, né, para se ingressar aí com um processo por um erro médico? Já que todo esse prontuário, toda essa documentação, essas provas, elas ficam em poder do profissional, das clínicas, dos hospitais. Como se obtém essas provas? Ivanir, sabe que essa é uma importante pergunta de todas as pessoas e garanto que até as pessoas que estão nos assistindo sempre têm muita dúvida. Ora, se os documentos ficam todos na posse do hospital, como eu vou ter acesso a isso para eu fazer a prova deste erro? É muito importante saber que o documento eles ficam na posse do hospital e da instituição, mas eles são de propriedade e de informações do paciente. Ou seja, documentos da consulta, laudos e o próprio prontuário, eles ficam no hospital e o paciente, representante legal ou seu familiar pode ter acesso, inclusive solicitar cópias disso no hospital. Mas de que forma que ele pode ter o acesso, doutor? Perfeito. Solicitando a cópia no hospital. Ele pode solicitar tanto para o médico, quanto solicitar no hospital mesmo, através de um departamento específico para isso. Caso o hospital não forneça estas cópias, ele pode sim registrar uma ouvidoria dentro do hospital e se ainda assim a ouvidoria no hospital ou na instituição não fornecer cópias, ele pode entrar em contato com a ouvidoria do SUS, através do site ali do OuviSUS Nacional ou do telefone 136. A ouvidoria ela funciona, mas as pessoas têm que fazer, têm que registrar. E se for um plano de saúde, um hospital particular, tem também como se obter? Ótimo. Da mesma forma, os hospitais todos eles têm que ter o departamento de ouvidoria para registrar essas ocorrências, tanto de negligência, imprudência, quanto falta de atendimento, que deveria ser feito e não foi, ou até erro muito comum de acontecer. Então se registra na ouvidoria ou no órgão do hospital, ou ainda assim, quando é plano de saúde, tem a portaria que determina que a ANS, que é a reguladora de saúde, possa fazer esse tipo de registro através dessa ouvidoria. E a ANS, ela age nesses casos, doutor? Ótimo. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, a reguladora, ela age muito nestes casos. Inclusive, porque pode, desculpa interromper, claro, porque pode o plano se recusar a fornecer todo o laudo, todo o dossiê, né? Desde a consulta até aquela cirurgia, enfim, o que se gerou esse erro, né? Pode se recusar. Importante, Vanira, a tua pergunta, porque existe inclusive uma previsão legal no Conselho de Ética Médica, no Código Federal Médico, nos seus artigos 39, o artigo 69 e o artigo 88, que determinam que é vedado ao médico não fornecer laudo e inclusive prontuários. Então, eles podem ser inclusive responsabilizados caso não forneça a documentação mediante a solicitação do paciente ou do familiar. E, doutor, na sua opinião, quais são as maiores causas destes erros médicos? Amanda, existem algumas causas bem latentes, bem vigentes. Uma das principais causas é a superdemanda. Existem muitas demandas e poucos profissionais atuando nestas causas. Ou seja, às vezes, se a gente chega no hospital, ele está em superlotação, tem um médico para atender lá 50, 60 pacientes, às vezes até muito mais. Então, a maior parte dos erros acontece pela falta de profissionais. Outra, falta de estrutura. Infelizmente, a gente ainda tem falta de estrutura de medicamentos, falta de estrutura de equipamentos hospitalares. Então, isso acaba ocasionando bastante erros. E quais as condutas que o médico pode tomar nesses casos, em que ele está vendo esta superlotação, esse superdimensionamento da sua capacidade de atendimento? O que o médico, até para ele não responder pessoalmente, pode fazer nesse caso? Existe, inclusive, previsão legal para isso. O médico ele tem dever legal e constitucional de zelar pelo paciente. Embora a responsabilidade dele não seja direta, ou seja, tem que ser provado o nexo causal, o médico ele tem compromisso de registrar isso, tanto no hospital
no relatório de atendimento que ele teve presente ali do dia, que pegou superlotação ou que teve num hospital com grande demanda, ou também registrar no boletim do paciente. É importante, muito importante que os médicos, inclusive que estão nos assistindo, eles façam registro no prontuário. O prontuário é onde passam todas as informações técnicas ou todas as informações médicas do paciente internado, aquele que teve durante o dia ali. O médico tem que registrar essas informações ali, inclusive de superlotação, ou também registrar o responsável, o gestor da agência, do hospital ou ali da instituição que ele está. Falando sobre informações, o senhor crê que a busca dos familiares por informações através da internet pode atrapalhar o relacionamento do médico com o paciente? Importante pergunta também, Amanda. Depende. Hoje a gente tem muita informação na internet. Então as informações da internet, muitas vezes elas são desconexas, às vezes não faz muito sentido se a gente olha separado. Mas, num contexto geral, existem alguns sites, por exemplo, do Conitec, do governo federal, que traz informações técnicas. E elas sendo bem utilizadas, ou seja, até para fazer perguntas sobre o tratamento ou sobre o exame, sim, elas podem ser bem utilizadas. Então, temos que verificar só a fonte. Sendo uma fonte confiável, sim, pode se utilizar para fazer perguntas ou também questionar o profissional, o médico, sobre o tratamento correto. Eu já cheguei no médico algumas vezes, meio que achando saber tudo sobre aquele meu problema. Enfim, não, já pesquisei, já sei o tipo, já sei o tratamento. Algumas vezes eu acertei, doutor, mas a maioria das vezes eu errei. Só e o médico deixa falar, não, mas vamos lá, deixa eu te explicar então. E tem um trabalho a mais, eu entendo, um trabalho de ensinamento até. Mas eu particularmente acho que todo conhecimento que vem é favorável. Tem que ter bastante cuidado com a fonte, não é sair por aí achando que sabe tudo e muito menos ensinando os outros o tratamento. Não, vai no médico. Mas eu acho importante a gente até ter como se posicionar perante aquele profissional. Doutor, falando um pouquinho agora sobre autorizações de procedimento, como tem se posicionado os planos de saúde e a saúde pública para autorizar, então, os procedimentos? Veja, Vanir, que esta é uma demanda que a gente até recebe bastante no escritório, porque as pessoas reclamam da demora para estas autorizações, seja ela de exame, de consulta, de procedimento cirúrgico. E tanto na saúde suplementar, que é vinculada ao plano de saúde, quanto no SUS, existem dois tipos e formas diferentes de autorização. A do plano, geralmente, é mais rápida, mais eficaz e também através de sistemas hoje. E a do SUS ela demora muito, mas hoje existem diversos sistemas em prefeituras e também em estados da federação, justamente que a pessoa consegue acompanhar o tempo dessas autorizações. Elas demoram, mas hoje tem como se exigir uma agilidade. E é o que eu falo e reforço. A ouvidoria ela funciona e deve ser feito um registro objetivo, mas informando o tempo de demora, o tempo de espera. E ainda temos muita fila, muito tempo de espera hoje no Brasil? Infelizmente, sim. E aqui no estado, como é que estamos? Bastante, porque hoje a gente tem um gargalo do retorno da pandemia. Então, pós-pandemia, durante a pandemia, vários municípios ou estados seguraram as demandas eletivas, que é aquelas que as pessoas vão fazendo ao longo do tempo, procedimentos cirúrgicos. Após esse período, vários municípios e estados ficaram com gargalo. E principalmente o estado do Rio Grande do Sul, e mais ainda no município de Canoas, a gente tem um gargalo bem grande das ações de saúde, inclusive tempo de espera de alguns procedimentos em torno a 6 meses ou até 1 ano ainda. Bom, e o judiciário, como ele tem analisado essas questões de saúde? Perfeito. O judiciário ele atua sempre com muita cautela. Porque, vamos lá, eu sempre digo que o primeiro juiz da ação é o próprio advogado. Nós que vamos analisar a prova e vamos ver se realmente aquele processo cabe uma ação de indenização ou uma reparação jurídica. Então eu falo que o judiciário hoje na saúde, ele tem que ser, como a gente diz no termo jurídico, a última ratio, a última alternativa e não a primeira alternativa. Então cabe a nós também, advogados e detentores de exercer o direito, de analisar se realmente aquele caso tem necessidade de judicializar. E o judiciário hoje, Amanda, ele tem olhado muito para isso. Inclusive o judiciário tem acesso a muitos sistemas. Tempos atrás, os processos todos, eles eram físicos. Então a gente tinha aqui no plantão, demandar levar a ação lá impressa, em várias vias. Hoje não, hoje tudo é digital
Então, a gente faz esse requerimento, que é protocolo ou demanda judicial, e é analisado o pedido da liminar, que é deferido ou não pelo judiciário. Mas, doutor, isso termina sendo uma interferência do poder judiciário em ações, questões que são do poder executivo, não? De certo modo, sim, porque, na verdade, cada um tem suas competências. Mas hoje, o judiciário ele acaba auxiliando o governo, a gestão pública nessas demandas. De que forma? Hoje, por exemplo, se o Guilherme está doente e por mais que ele conheça um gestor da saúde, eu não posso chegar até ele e ele me encaminhar diretamente para esse atendimento médico sob pena de responder pela improbidade ou por crimes da administração pública. Logo, o juiz ele tem o papel ou a competência jurídica de determinar que isso seja exercido analisando as provas e, sobretudo, o laudo médico. Então, o juiz ele colabora com a administração pública neste papel, determinando no poder mandamental que se faça o atendimento, a cirurgia, a transferência de UTI, que é muito comum, se viu isso na pandemia. Então, o juiz hoje ele acaba auxiliando no processo, dada a burocracia de que o gestor público não pode fazer isso muitas vezes direto. Uma visão que até então eu não tinha desse posicionamento de auxiliar ao Poder Executivo, exatamente para não fugir à legalidade do processo. Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas eu vou chamar um intervalinho de 1 minuto dos nossos apoiadores Fortis Group e Prime Gourmet. Já voltamos. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortis Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortis Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. E hoje aqui no Papo Certo, o papo é de saúde e nós estamos recebendo o Dr. Guilherme Rosa, advogado especialista em direito de saúde. Nós estamos falando sobre erros médicos. Então, doutor Guilherme, dando continuidade ao nosso Papo Certo, o senhor entende que a defasagem na tabela do SUS ou de repasse nos valores de plano de saúde interfere no atendimento aos pacientes? Sem dúvida, Ivanir. É uma pergunta que praticamente já se tem a resposta, né? Porque interfere muito. Hoje os municípios e estados reclamam muito da quantidade do valor de repasse, mas cabe atentar também que existe uma má administração desses recursos. Porque por mais que tenha os recursos, e eu falo que ele passa em muitas mãos, chegar onde deve ser necessário, que é através dos hospitais de pronto atendimento, ou também para marcação de consultas e exames na parte eletiva ou de urgência, às vezes se tem uma dificuldade, porque os valores acabam onerando muito o poder público. Então, equipamentos muito caros, serviços muito caros, valor de médicos também, trabalhando PJ em contrato de trabalho CLT, também onera demais a folha e a administração pública. E, doutor, por que nós vemos tanta superlotação também na rede suplementar, sendo que ela seria para desafogar o sistema público? É importante, Amanda, a suplementar ela teria como papel hoje, que é o plano de saúde, colaborar. E hoje acaba também, assim como o SUS, tendo grande demanda. Um dos motivos é que muitos planos ficaram empresariais. Os planos hoje, empresarial, vinculado a alguma instituição, eles acabam aumentando o número, ou seja, arrecadando mais. A gente teve na pandemia em torno de 400% de crescimento de planos de saúde.
E além de aumentar mais, eles acabam aumentando a demanda e também ficando com uma estrutura lá hospitalar um pouco reduzida. Então, acontece muito que a gente vai, às vezes, no atendimento de plano de saúde e está muitas vezes pior que um atendimento público. Isso é em razão da grande demanda que a gente tem. Hoje se vende muito plano de saúde e se dá... Creio que as pessoas imaginem que por ser um serviço suplementar, né, um plano de saúde, não aconteçam erros, mas também acontecem. Acontecem muitos erros, porque hoje os planos de saúde, eles não erram apenas em fornecer demais, ou seja, vender demais planos, aumentar a demanda e não cuidar muito da retaguarda. Então, eu sempre falo que, independente da forma que for o atendimento de saúde, a gente tem lei para tudo e lei para isso que protege o paciente, mas cabe muito mais uma cautela aí de quem está vendendo, de quem está fornecendo o plano de saúde e de quem está na ponta tentando resolver, que são os profissionais da saúde. Eu confesso que eu tenho um plano de saúde e costumo utilizar os locais de atendimento do meu plano, que tende a ser mais rápido e as pessoas são as mesmas. Mas eu tenho observado um aumento muito grande no tempo de espera, mesmo com horário agendado. Aquele horário, às vezes, leva 2 horas após o horário para um atendimento. Enfim, melhor do que muitos casos que esperam meses, enfim, mas mesmo com o horário agendado, eu tenho percebido que lá no meu plano tem tido fila de espera já com horário agendado. Sabe o que eu penso, Vander? Que independente do plano, todo mundo hoje tem que acabar esperando. Porque não se tem algo que se faça que realmente tu chegue ali e tu tenha o teu atendimento no momento que foi marcado. São raros casos, creio. Doutor, falando agora sobre um ingresso de um processo judicial, né, por um erro médico, tem um prazo para se ingressar com ação judicial? Há prescrição? Qual é o prazo de prescrição? Perfeito, Bruno. É porque não é, muitas vezes, no momento daquele procedimento que se descobre que houve o erro, né, doutor? Perfeito, excelente. Acontece muito isso, porque, em tese, nós somos leigos no assunto, né? As pessoas sempre me perguntam, Guilherme, mas eu não sei, eu nunca passei por isso. E, de fato, muitas vezes das situações de saúde nós precisamos passar para ter conhecimento. E é uma coisa que é certa, porque, infelizmente ou felizmente, todos nós vamos ter algum problema de saúde e, enfim, vamos acabar morrendo, mas são assuntos que nós não conhecemos ou fugimos. E o que eu falo sobre isso? Existe uma relação consumerista, ou seja, regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. No artigo 27, lá ele determina o prazo prescricional de 5 anos. Então, para demandar estas ações, são 5 anos da data ali da descoberta. Então, abrindo um parênteses, exemplo de um caso, o médico lá num procedimento cirúrgico esqueceu a gaze dentro do seio de uma paciente, de uma cliente. O que acontece? Ela foi descobrir isso 3 anos depois. Começa a contar os 5 anos a partir do prazo da descoberta deste problema, né? Dessa eventualidade aí que aconteceu. Bem. Bom, e doutor Guilherme, vamos falar um pouquinho sobre o câncer. Na sua opinião, há falta de informação para as pessoas por onde elas devem começar os seus tratamentos? Existe muito, Amanda. Sabe que a gente vê vertiginosamente o crescimento de demandas de pessoas com câncer. E muitas vezes por erro, e um erro que eu falo erro médico também, ou seja, da instituição, da clínica, ou também na demora, atraso dos laudos, erro em fornecer o diagnóstico imediato. Então, para isso a gente tem a lei dos 30 dias, que ela determina que em 30 dias o paciente que tem diagnóstico de câncer, ele deve fazer o procedimento cirúrgico e o tratamento já ser iniciado dentro desse prazo. Em regra não ocorre. Então, procurar a ouvidoria ou ainda procurar algum advogado, Ministério Público ou Defensoria Pública para demandar sobre isso. Então, justamente, é uma demanda muito latente, uma preocupação muito grande das pessoas saber o que eu procurar e de que forma. Eu sempre falo que o SUS hoje, o sistema que nós temos de saúde, ele é extremamente eficaz para tratamento de câncer, na parte da oncologia, tanto pelas demandas quanto para a cobertura de medicamentos de alto custo. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, doutor. Que existem medicamentos que são muito caros para o tratamento do câncer. Como é que a pessoa, então, o que a pessoa pode fazer para ter este tratamento disponível? Vanir, existem hoje tratamentos que se chama tratamento-alvo na oncologia. Esses tratamentos eles têm um custo muito elevado, dada a tecnologia, ou também, às vezes, com laboratórios fora do país.
E para ter a cobertura destes tratamentos, a pessoa deve primeiro ter um direito à informação, porque... Pois é, porque muitas vezes o médico não informa que há um tratamento ou um medicamento alternativo àquele que tem disponível. Né? Muitas vezes a pessoa não fica sabendo. É uma obrigação do médico falar que existem medicamentos e tratamentos alternativos? É uma obrigação, inclusive, tipificado como erro médico. É o erro de informação do médico, porque ele deve fornecer todas as informações necessárias para o melhor tratamento do paciente. Mesmo se aquela instituição não tem um tratamento-alvo, um tratamento que seja mais eficaz para o paciente, cabe ao médico, sim, dar estas informações e aí o paciente, juntamente com o familiar, tomar a conduta de, inclusive, ser transferido daquela instituição ou procurar outro profissional que possa, sim, fazer o melhor atendimento. Eu sempre falo que tem que ser o melhor para o paciente e não o que é melhor para a instituição naquele momento. Doutor, eu vou te pedir, que é muito importante isso para quem nos assiste, para te falar sobre as dicas fundamentais ao que precisa ficar atento tanto o paciente como o familiar nestes momentos de atendimento. Perfeito, isso é muito importante. Existem 2 papéis diferentes. Teve a atualização da lei do acompanhante no final do ano passado e a lei do acompanhante ela tem um papel fundamental, porque o acompanhante é diferente do visitante no ambiente hospitalar. O acompanhante é aquela pessoa que vai estar dando suporte ao paciente, ou no caso da internação num parto da gestante, mas ele tem papel de acompanhar, de ter a rotina com o paciente. Agora o visitante ele vai ali para dar um amparo, um abraço, um acolhimento ao familiar. E o que é importante? O acompanhante ele tem um papel específico. Eu dou algumas dicas, uma delas, por exemplo, é organizar a pasta dos exames de saúde. E como que a gente faz essa organização, doutor? A gente separa por tipos de exame. Então, a gente separa lá hemograma, exames de imagem, separa numa pasta física. Ou hoje também eu dou a dica para vários clientes fazer de forma digital. Então, separa, tira foto, guarda dentro de uma pasta, de um drive, estes exames. Quando precisar, estão todos ali, uma forma de organização. Outra é quando o paciente está internado, anotar todas as informações. Então, pegar um caderno, colocar a data lá em cima do dia e colocar ali o profissional que veio, o que ele fez, qual que é o procedimento que ele está executando, para a gente evitar cada vez mais erros. A gente evita tendo cautela e sabendo o que está sendo feito, porque a gente não conhece a rotina hospitalar e cada dia vai trocando profissionais. Um dos maiores erros também é a falta de informação, a falta de diálogo entre os profissionais da saúde. Às vezes, troca de plantão, eles não conversam. E aí acaba que se faz muitos procedimentos errados. Troca de membros, retirada de membros que não são necessários, aplicação de medicação errada. Então, dentre outros procedimentos que cometem erros médicos. Perfeito, doutor. Eu acredito que a gente tem poucos instantes aqui, né, Amanda? Mas observamos, importante. doutor, que o senhor representou uma mãe que sofreu uma violência obstétrica no parto. Se puder falar rapidamente para nós sobre este caso. Perfeito. Este caso aí é bem específico, né? Até a gente não revelar a fonte por questão jurídica, mas uma mãe, no meio da pandemia, acontece muito, foi ter um parto num hospital público, o hospital não autorizou a entrada do pai, ora o acompanhante desta mãe, e acabou com que ela teve, inclusive, violência obstétrica. E como é que ela tipificou a violência obstétrica? Ela solicitou algumas coisas para o médico e para a equipe de atendimento e não foram realizadas. Aqui fica uma outra dica. É importante... Desculpa, doutora, estamos encerrando. Aí o senhor ingressou com o processo e ela recebeu uma indenização. Isso, ingressamos com o processo e tivemos êxito nessa demanda. Muito obrigado. Bom, vamos contar mais sobre isso, então, lá no nosso Instagram, papocerto.com.br. O doutor vai contar toda a história lá para vocês, então. Perfeito. Pena que passou voando, mas foi excelente a tua entrevista e já está convidado a voltar conosco. Muito obrigado, estarei aqui sempre quando convidado. Muito obrigado, doutor. Obrigado a todos que nos prestigiaram com a sua audiência. Se gostaram, compartilhem lá com seus amigos. Tragam aqui para assistir às 20h30 e às 7h30 da manhã o nosso Papo Certo. Hoje quero deixar um abraço muito grande para o pessoal daqui de Gravataí. Então, gente, amanhã o nosso papo é de trânsito e nós vamos falar sobre os direitos e deveres dos taxistas. Esperamos a todos.